Fala aí pessoal, Renato aqui para mais um vídeo no canal Refreitas e hoje eu vim falar de lâminas, na verdade para ser mais específico do processo térmico delas. Já fiz um vídeo aqui no canal falando a respeito sobre fabricar suas próprias facas, passei um período, uma época fazendo isso e vou deixar aqui nos cards para quem não assistiu, tiver interesse, mas vamos para o que interessa, vamos para o vídeo. Bom, gente, como eu havia falado, passei um período fazendo minhas próprias lâminas, consegui até vender umas, tá? A minha dificuldade maior era com o cabo, em fazer o cabo das facas, mas dá muito trabalho, né, gente? Dá muito trabalho, então, na verdade, eu vim aqui mais para explicar, de forma resumida, como é o processo térmico de uma faca e para que também exaltar o valor dos cuteleiros nacionais, tá? Pois muitas vezes eu vejo gente aí vê o valor de uma faca de 300, 500 reais e fica dizendo, ah, que absurdo, isso é muito caro, tá muito caro. Cara, você não tem ideia de como é fazer uma faca daquela, do trabalho que dá para fazer uma faca daquela. É muito complicado, tem que ter muita paciência, o cara gasta muito tempo e não é fácil. Como o tema do vídeo é o processo térmico, vou explicar de forma resumida para vocês, tá? As facas que eu fazia eram facas de desbaste, tá? Eu usava esmerilhadeira, eu pegava a lâmina, fazia o desenho da faca, basicamente isso, e depois cortava todo o desenho da faca com esmerilhadeira, tá? Com um disco de corte, e depois aí, essa era a parte fácil. Depois que eu fazia todo esse processo, eu começava o desbaste dela, eu lixava, eu desbastava na base da lima mesmo, e depois com lixas. E aí quando chegava no processo térmico, que é o processo mais delicado de todos, muitos, não é que seja o mais difícil, mas é o que tem que ter mais precisão, por assim dizer. Por quê? O processo térmico de uma lâmina, até para quem já tem costume de fazer, é uma ciência, tá? Porque, em resumo, em miúdos, tá, gente? Eu vou falar aqui em miúdos para você, para que fique simples. Basicamente, vocês vão pegar o aço, expor o aço a uma temperatura bastante elevada. O aço ele se encontra no ponto zero, tá? No ponto zero. Então fica muito complicado você trabalhar a parte dos detalhes da lâmina. Eu vou mostrar aqui para vocês uma, tá? Por exemplo, fazer esses desenhos aqui, esse falso fio aqui em cima, fazer o desbaste da forma correta dos dois lados, tá? Isso tem que ser feito dos dois lados, mas isso aqui é um outro processo que é feito também. São várias etapas, tá? Mas o processo térmico, depois que a lâmina já está, de certa forma, o desenho já está pré-definido, por assim dizer, vocês vão elevar numa fornalha. Eu mesmo usava uma fornalha improvisada aqui lá de casa que eu fiz. Eu peguei uns tijolinhos, tá? Coloquei e usava um secador da minha namorada para poder fazer. Então era tudo na base do improviso, não tinha um controle térmico nesse sentido. E para fazer a têmpera a gente expõe o aço a essa alta temperatura, tá? E aí é na base do olhômetro, para quem não tem equipamento adequado, tá? E vocês têm que ficar olhando até que ela até que ela chegue a uma coloração cereja. A coloração ideal é essa. Por isso que tem que ter muita paciência e tem que ter muita atenção. Então é interessante que o aço seja exposto por igual, tá bom? Então, como eu disse a vocês anteriormente, o aço ele se encontra no ponto zero. Ele está muito rígido, então para trabalhar fica complicado. Por isso que ele é colocado na fornalha, para que assim a temperatura dele seja elevada a um nível muito alto e depois vocês vão pegar quando ele chegar essa coloração cereja e mergulhar em um líquido. Geralmente tem pessoas que usam têmpera com óleo, eu usava diesel, tá? Óleo diesel. Tem gente que usa óleo vegetal, tem gente que usa água, tá? Se tempera a faca até com água, mas eu não aconselho. Não fica muito legal, mas é possível também. Então depois que você chega nessa coloração cereja, que eleva a temperatura do aço ao ponto exato, vocês vão mergulhar esse aço nesse líquido, que é para ele resfriar, ele vai lá para cima e de repente a temperatura vai baixar, vai lá para baixo. Então o aço ele vai ficar praticamente com um pedaço de vidro. Para muitos pode parecer exagero, mas não é. Ele passa do ponto zero, lá de cima ele passa do ponto zero que é aqui e vai lá para baixo e fica quebradiço, mas fica mais fácil de trabalhar. Então depois que é feito isso, aí vocês conseguem fazer o detalhe melhor, vocês conseguem lixar. Agora isso tem que ser feito com muito cuidado
para que não seja desbastado mais um lado do que o outro, para que fique com o fio nivelado, para que todos esses detalhes sejam feitos. Então é por isso que muitos fazem a têmpera dessa forma. Então depois que vocês fazem esse processo de mergulhar a faca nesse líquido, vocês vão trabalhar toda a parte dos detalhes da lâmina, tá? E depois que ele estiver todo definido, aí vocês vão colocar no forno, tá? Numa temperatura X, geralmente 180 graus ou 230 graus, tá? E constante. E tem que ser por 1 hora, vai depender muito do aço. Por isso que é tudo muito no olhômetro, porque depois que essa faca vai para o forno, o que acontece? Ela foi para a temperatura lá para baixo, ficou quebradiça. Tanto é que se você derrubar o aço no chão, ele pode até quebrar, de tão frágil que ele fica. Então quando vocês colocam no forno, é como se a temperatura dele vai se elevando de forma gradual, não de forma tão excessiva como na fornalha, e ele vai voltando e você tem que chegar ao máximo do ponto zero de novo, para que ele normalize. Então quando ele chega no ponto zero de novo, a têmpera está pronta. E aí vocês começam a parte de lixar toda a lâmina, que ela fique com esse aspecto platinado, tá? Isso vai depender, tem gente que não gosta, tá? Tem gente que usa fosfeto de manganês, percloreto de ferro, que é uma película que a gente coloca. Eu fiz algumas facas assim com percloreto de ferro para proteger a lâmina, mas aí você tem que lixar ela antes, enfim, já é outro processo. Então, basicamente, o processo de têmpera é esse. E outra coisa, se vocês colocam ela para revenir, no revenimento, no forno, e a lâmina fica azulada, acabou-se, já era. Vocês já perderam todo o processo de têmpera, vocês vão ter que fazer tudo de novo. Então, a coloração ela é muito importante. Na internet, se vocês forem pesquisar, vão existir tabelas, tá, de coloração, que vocês podem até imprimir e se basear por elas. Mas é muito legal fazer uma lâmina, você fazer sua própria faca. Eu não fiz essa, tá, gente? Aqui foi uma faca comprada, mas eu só estou dando um exemplo. Eu fiz algumas, mas é muito trabalhoso. Então, quando vocês verem essa galera aqui, nacional, os cuteleiros nacionais, tá? Não estou ganhando nada, nem estou promovendo nenhum. Mas os caras fazem, uma galera muito boa. E quando vocês verem uma faca de 200, 300 reais, pô, não é porque o cara quer explorar, não. É porque foi muito tempo gasto ali, muito suor. Às vezes eu passava o dia todo aqui na frente para fazer uma etapa de uma lâmina. Então é muito trabalhoso. Quem curte lâmina, dá uma olhada nesse vídeo que eu deixei aqui em cima, como eu falei. Se inscreve aí no canal que eu vou tentar voltar a fazer mais vídeos de lâmina também, deixar o airsoft também um pouquinho de lado. Não parar de fazer vídeos de airsoft, mas deixar um pouquinho de lado, falar um pouco sobre uma das minhas paixões que são as lâminas. E é isso. Qualquer dúvida, questionamento, discordância, coloca aí embaixo nos comentários que eu respondo todo mundo, tá bom, gente? Então valeu, mais um vídeo aqui pro canal Freitas e até a próxima. Fui!